Tem um trabalho aqui que eu posso mostrar para vocês depois, mostrando alguma coisa com o salão de beleza, com as mulheres expostas. Mas preste atenção, nós vamos, com o tempo, conhecer um pouco mais, principalmente quando a indústria estiver preocupada com a cosmetovigilância, não é? Que é alguma coisa que veio, está aí para ficar. Antes de vir para esse evento, ainda fui dar uma estudada, não é? Para evitar que eu tivesse que pensar muito no meu improviso de ontem, e vi um trabalho excelente, belíssimo, feito na Itália, com adventos adversos ocasionados por produtos cosméticos. E questionei, inclusive, um dia, numa reunião do Guia de Segurança, dos efeitos sistêmicos. Me disseram, não ocorre. Está aqui, está registrado e documentado. Mas são coisas ainda incipientes. Nós precisamos melhorar um pouco mais a qualidade desses serviços. Nós temos toxicologia, genética in vitro, modelos in vitro. Está conosco, não sei se está aqui na sala, Dr. Chantra, do Equivan, justamente pensando em trazermos para o Brasil a possibilidade de desenvolvermos métodos in vitro. Lembrando aos senhores que na Comunidade Europeia, para produtos cosméticos, estudos em animais de experimentação já estão proibidos. Lembrando aos senhores também que nós aqui no Brasil, para fazer estudos com animais de experimentação, principalmente na academia, nós ainda não contamos com material suficiente para esse tipo de experimento. Então é alguma coisa que a gente se preocupa e que está trabalhando em cima disso daqui. Modelos mecanísticos e modelos moleculares, toxicologia in silico. Por ocasião do Congresso de Roma, eu tive a oportunidade de ver maravilhas a respeito de in silico. Eu vi, por exemplo, um trabalho mostrando um modelo matemático da vitamina C, do ascorbato de sódio, o destrógeno e o levógeno, mostrando a possibilidade de 140 produtos de biotransformação. 140 produtos de biotransformação. E para nós, rotineiramente, é uma substância antioxidante. Fazendo o estudo com aqueles, prevendo possibilidades, alguns daqueles metabólitos, em função do seu rearranjo molecular, em função do seu rearranjo de estrutura, poderiam mostrar atividades oxidantes, o contrário. Nós temos aqui ainda avaliação de risco, ensinamento e testes para avaliação de toxicidade. É aqui que nós vamos começar com os nossos ingredientes. O que é a toxicologia? É a ciência, de uma maneira simples, que estuda os efeitos adversos. Toxicologia é a ciência que define limite de segurança. Os conceitos se mudam com o passar do tempo à medida que afloram os conhecimentos. Aflorando os conhecimentos, nós vamos burilando, vamos lapidando este conceito de toxicologia. Estudo dos efeitos adversos em nível molecular. Veja, nós já estamos trabalhando com nível molecular. Então, deixamos de olhar aquela molécula do retinol, escrita, bonita, compridinha no quadro negro, mas vendo o retinol de uma forma uma forma espacial. Então, isso é muito importante. A gente começa, cada dia que passa, a conhecer um pouco mais desse mecanismo. E o toxicologista é um profissional treinado para o exercício dessas atividades. Só que, eu não sei se está aqui, eu tenho um slide final de conferência que diz que o toxicologista sozinho não faz nada. O toxicologista ele precisa de integração, o toxicologista precisa de parceiros para poder desenvolver trabalho de peso, trabalho de vulto e realmente pensar na segurança. Avaliação da toxicidade. Quando mais jovem que dava aula de toxicologia na universidade, eu diria que a avaliação de toxicidade se faz com 3 variáveis. A molécula se faz com o exposto e a integração do exposto e a molécula. Praticamente nada mudou. A coisa continua sendo do mesmo jeito. Identificação
Identificação do perigo. Baseado em resultados clínicos. Tem uma molécula? Ótimo, eu já conheço. Qual é o estado clínico? O que se sabe a respeito de epidemiologia? O que se sabe a respeito de compatibilidade? O que se sabe a respeito de irritabilidade? O que se sabe a respeito de sensibilização? O que se sabe a respeito dessa molécula em baixas doses? Estudos epidemiológicos, estudos in vitro e aqui a famosa relação quantitativa estrutura-atividade. Ok, nós estamos querendo, na verdade, quando se fala em estrutura-atividade, a gente pensa em sair dos modelos que se faz numa folha de papel, mas usando modelos matemáticos tridimensionais. Conhecida as características, aqui eu me permito incluir, a substância química é extremamente importante que pesquisa e desenvolvimento saiba com que molécula está trabalhando. Estou trabalhando com ácido ascórbico, pureza, isômeros, porcentagem desses isômeros, atividade desses isômeros, como que eles penetram, como que eles passam, como que eles chegam até a corrente circulatória. Numa segunda etapa, a relação entre resposta tóxica e exposição. Um exemplo claro para vocês. Retinol, por exemplo. Retinol é vitamina. Está aqui um trabalho discutindo isso. Retinol pode ser também cosmético. Agora, eu pergunto aos meus jovens, retinol absorvido, ele passa a retinal, não é? Que é o produto de oxidação do grupo C-O-OH, mas ele é instável. Imediatamente ele passa para ácido retinóico. Aí a gente já começa a pensar, retinóico? Algo me diz que já li alguma coisa na literatura que se trata de uma substância teratogênica. E agora? Muito bem. Agora nós vamos ter que fazer uma avaliação da quantidade. Vitamina, via oral, creme, tópico. Via oral é fácil, não é? Eu administro o comprimido, como se fosse uma vitamina, e depois eu colho o sangue e faço a distribuição da quantidade que foi absorvida. Agora, tópico, eu tenho que medir o quê? A quantidade que passa através da pele. Quanto que passa? Como é que eu meço isso daí? Eu tenho que medir aquilo que passa. Por que eu vou medir aquilo que passa? Porque o que entra na corrente circulatória é que vai ter reação. É aquele que vai ligar ao órgão, ao receptor. Hoje já tem provado, o número não me lembro agora, que até uma determinada concentração pode ser usado via oral, pode ser usado via tópica, que o produto final da oxidação não chega a ter a atividade teratogênica. Então são meios. Como é que nós conseguimos medir isso daí? Até pouco tempo não tinha como medir isso daí. Hoje nós temos, por exemplo, técnicas para medir através de isótopo radioativo. Nós marcamos a molécula, pegamos um carbono 14 e marcamos aquele carbono. É de uma alta sensibilidade. E com isso nós vamos avaliar a substância que está sendo estudada. A avaliação da quantidade e frequência. Tomo uma vez por dia, eu tenho uma quantidade absorvida, uma quantidade livre, uma quantidade que se metaboliza, uma quantidade que se elimina. Agora, quando eu aplico na pele, se absorvida, o mecanismo é o mesmo.